Primeiro sinal de alerta, você acaba inutilizando a sua mão viva. Então você tinha a sua mão viva como uma segunda ferramenta que tinha ali inúmeras funções, desde acelerar, bloquear, fazer o check, agarrar, bater, empurrar, sacrificar, enfim, tem uma porrada de função aí e você acaba inutilizando ela. E um outro sinal de alerta aqui é que a sua mão no pescoço não vai impedir a faca de entrar no seu pescoço. Mabuhay, damas e cavalheiros, aqui é o Flávio Gavilowski, professor de combate, e na nossa aula de hoje a gente vai estar falando sobre bases de combate, como que a sua postura determina o resultado em um combate real, em um conflito real. E o que a gente vai estar vendo nessa aula são os 3 Is que destroem a sua base, como que você faz para usar as suas bases de combate dentro de um contexto correto, e uma técnica para você treinar as suas bases de combate ainda hoje. Logo ao final desse vídeo, você vai conseguir aplicar essa técnica que vai melhorar muito o seu treinamento, melhorar muito o seu condicionamento e te deixar muito mais em segurança em um eventual conflito. Mas o que são essas bases de combate? Então note que eu falei bases, não falei base de combate. Elas são posturas desenvolvidas para facilitar a sua movimentação e minimizar os danos durante um combate, durante um conflito. Tá? E o que são esses 3 Is que vão destruir a sua base? O primeiro I é o de imutável, ou seja, a base de qualquer combate não pode ser imutável, ela precisa sofrer mudanças conforme o combate muda, conforme a situação vai se alterando. Nenhum combate ele é completamente fixo. Assim, salvo a exceção, não é o foco desse canal, não é o foco desse vídeo, mas salvo exceção quando a gente está falando de um ambiente competitivo. Mesmo no ambiente competitivo, muita coisa muda, mas nesse ambiente ele costuma ser mais rígido, costuma ser mais controlado. Aí, nesse tipo de segmentação, aí beleza, você pode ser imutável quanto você quiser, mas quando a gente traz para o ambiente urbano, isso não pode acontecer, porque o ambiente a todo momento está mudando. É diferente ali de um ringue, de um octógono, um tatame, onde ali nada muda, é sempre a mesma coisa, independente de quanto tempo vá passando. Na rua não. A cada 15 segundos o ambiente já mudou completamente. São carros que passaram, pessoas que estavam ali, não estão mais ali, pessoas chegando, pessoas saindo, pessoas se envolvendo, tudo vai mudando muito rápido e a sua base não é diferente, ela não pode ser totalmente rígida, ela precisa acompanhar o combate. O outro I é de intimidação, ela não pode funcionar como uma espécie de meio de intimidação, principalmente quando a gente fala de combate com facas. Eu já vi muito aquele cara que fica com aquela base, né, a retaguarda, a base recuada, onde ele coloca a mão à frente, fica com a faca atrás. Eu não tô nem com... Pera aí, acho que tá aqui do lado. O cara pega a faca, fica lá com a faca em picador de gelo, fica lá para trás com a faca bem alta aqui, faz uns movimentos muito sexy, querendo intimidar o agressor, mostrando, falou, olha só como eu sou boladão. E isso não funciona, não te ajuda, não funciona e vai te colocar em risco. Intimidação é um fator que pode funcionar. Eu não estou dizendo que intimidação não é um artefato, um artifício que não possa funcionar em uma situação real. Pode, funciona, muitas das vezes funciona, principalmente para pessoas não preparadas. Mas o que eu quero deixar alerta, o que eu quero deixar presente aqui é, e se não funcionar? Então a ideia não é que não vá ser utilizado nesse contexto, mas não utilize única e meramente nesse contexto. Porque aí fica a pergunta, e se não funcionar?
o que você faz em seguida? Se funcionar, ok, ótimo, beleza, problema resolvido. Mas e se não for o suficiente? E se a sua intimidação for meramente um gatilho que vai motivar ainda mais o seu agressor? E aí, já tinha pensado por esse lado? Então, não utilize tanto a sua base de combate, as suas armas próprias ou impróprias, o que quer que seja, apenas meramente como intimidação. Então, pode ser utilizado? Cara, pode. Eu não recomendo, mas tá, pode. Mas não tenha isso como única estratégia, tá? Porque se não for o suficiente, aí você está enrascado. Tá? E a sua base ela também não pode ser inflexível. Bases, posturas de combate muito duras, muito tensas, que às vezes a gente vê em algumas modalidades de combate competitiva que para aquele contexto funciona, para aquele contexto faz sentido. Quando a gente leva para um ambiente urbano, isso acaba te deixando vulnerável, porque aí você limita a sua flexibilidade, a sua velocidade, a sua resistência, a sua força de uma forma geral. Então, cuidado, a sua base ela não pode ser imutável, ela não pode ser utilizada para intimidação, ela não pode ser inflexível. Tá? Nunca é só uma base. O que eu quero dizer com isso? Uma base correta e ajustada, ela pode te garantir muito mais vantagem e muito menos esforço em um combate real. Então é aquela velha história da eficiência, você conseguir ter o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Isso começa pela sua base de combate. Às vezes você já começando, às vezes não, né? Praticamente em 100% das vezes. Se você já começa com a sua base errada, a sua desvantagem já vai para o espaço, já vai para o buraco, o seu esforço vai precisar ser muito maior e talvez ainda assim você não consiga o resultado que você esperava. Tá? Então, assim, problemas de você estar utilizando a base errada dentro do contexto do conflito. Então, tática comprometida. Mesmo com uma ótima tática, mesmo com uma ótima técnica, mesmo que você tenha uma boa estratégia de combate, se a sua base não estiver alinhada com o combate, com o conflito, cara, não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Não tem como funcionar. A exposição desnecessária, né? Você pode ser acertado muito mais facilmente com a sua base errada. Você pode ser surpreendido por outras pessoas que estão presentes no ambiente. Então, por exemplo, é o que eu falei aqui da base recuada, né? Às vezes o cara tá com a faca lá atrás. Não estou dizendo que a base recuada é ruim, tá? Estou dizendo que existem contextos para isso acontecer, mas o cara tá lá com a faca lá atrás, aí vem uma pessoa por trás e acaba segurando a mão dele, ou se a mão viva está muito à frente, a mão viva pode ser acertada, o que faz com que você se exponha demais ao conflito. Então, dependendo do contexto, a base precisará ser adaptada. E, obviamente, né, a sua segurança fica em xeque. É basicamente como você utilizar uma porta blindada em uma parede simples. Né? Você já viu uma porta blindada? Tem ideia do quão pesado é uma porta blindada? Cara, é muito pesado. Pode parecer uma coisa meio superficial. Você fala, pô, mas vai estar ali mais ou menos no chão, tem os rolamentos que ajudam a abrir e fechar, tem ali a. Como é que é o nome do negocinho? Esqueci. Esse que prende a porta na parede. Como é que é o nome? Enfim, é reforçado, não sei o que, mas, cara, se a parede não for construída para suportar a porta, cedo ou tarde a parede vai ceder. E eu citei isso aqui uma ideia, uma analogia, né, mas é um exemplo real. Eu vi isso acontecendo, onde foi instalado uma porta blindada em uma parede que não foi construída para suportar uma porta blindada e a parede cedeu. Entende? E aqui é a mesma coisa. Se você coloca uma base de qualquer jeito, não importa qual seja a técnica, não importa o ataque, não importa a estratégia, a tática, nada disso vai funcionar. E aí é onde entra uma pergunta que o pessoal me faz, né?
de certa forma, não tão continuamente, mas ela vai e volta, né? Que é a tal da mão no pescoço, que é colocar lá a mãozona no pescoço na base de combate. Pois é. Então, qual que é o problema disso? Primeiro sinal de alerta, você acaba inutilizando a sua mão viva. Então você tinha a sua mão viva como uma segunda ferramenta que tinha ali inúmeras funções, desde acelerar, bloquear, fazer o check, agarrar, bater, empurrar, sacrificar, enfim, tem uma porrada de função aí e você acaba inutilizando ela. E um outro sinal de alerta aqui é que a sua mão no pescoço não vai impedir a faca de entrar no seu pescoço. Não vai, simplesmente não vai. Ela pode até dar uma retardada ali de leve, mas assim, cara, a faca vai entrar, entende? Ela vai entrar. Então não é uma das soluções mais viáveis em um confronto. Você limita a sua mão viva e você não tem nenhuma camada significante de segurança. Vai dar uma melhoradinha ali? Tá, vai, querendo ou não, é uma barreira a mais que você coloca, mas assim, eu acho que as desvantagens são muito maiores que as vantagens. Então, um bom critério, né, para você ver se uma coisa realmente vale a pena ou não é você analisar vantagens e desvantagens. Como eu falei, tudo tem as suas vantagens, tudo tem as suas desvantagens dependendo do contexto. Mas em certos pontos você vai ter mais ou menos, né, vantagens e desvantagens. Nesse caso aqui em específico, você tem muito mais desvantagens em ficar com a mão no pescoço do que vantagens. Tem algumas? Tem, mas as desvantagens são muito maiores. Então eu prefiro, né, tirar isso. Aí eu costumo brincar com os alunos, né, falando, cara, não seja bizonho. Então, todas as suas bases, elas precisam ser capazes de permitir ataques, defesas, contra-ataques e assim por diante. Porque às vezes acontece, né? Eu falo sobre, e essa base aqui, o que você acha que dá para fazer com ela? E essa base aqui, o que você acha que é mais pertinente? Aí tem o cara que fala, não, é para defender, é para atacar, essa é uma base mais ofensiva, essa é uma base mais contra-ofensiva. Eu falei, cara, não, você não pode ter esse tipo de base. Você tem que ter uma base que, independente de qual ela seja, independente de como você se coloque no conflito, você possa atacar, você possa se defender, você possa contra-atacar, você possa fazer tudo independente do tipo de base. Principalmente se é no ambiente urbano, que é o foco aqui do canal, beleza? Então, se é no ambiente esportivo, aí beleza. Se você vai colocar uma base mais ofensiva, mais defensiva, aí está de acordo ali com a metodologia, com as regras do combate, do esporte, e beleza, não é o nosso universo. Né? Mas para o ambiente urbano, você precisa ser capaz de atacar, defender, contra-atacar, minar o seu inimigo em todas as respectivas variações de qualquer base que você esteja utilizando. Uma outra coisa que você precisa tomar cuidado é no você abrir ou fechar demais a sua guarda ao realizar as movimentações, porque às vezes acontece, o cara vai trocar de base, vai se adaptar, ele vai fazer uma movimentação, ele vai atacar, ele vai defender, ele vai bloquear, ele vai acelerar, e ele acaba se expondo demais. Então a sua base não pode permitir isso. Então se você está se expondo demais, você precisa corrigir a sua base. Outra coisa, a base estática, né, que é tentar moldar o combate na sua base, quando na verdade é o contrário, é a sua base que precisa se moldar ao combate. Às vezes acontece, né, o cara está numa base específica que ele se sente mais confortável e ele tenta ajustar o combate, o conflito, na base dele, quando na verdade é ele que tem que ajustar a base perante ao tipo de conflito. Se o seu inimigo está armado, se ele está desarmado, se ele está em 1, se ele está em 2, se ele está em 3, a base precisa ser ajustada. Não é você que tem que fazer, né, por exemplo, você está numa base onde ela funciona melhor quando o inimigo está desarmado. Melhor, quando ele pode ser desarmado. Aí o seu inimigo está armado. Você vai tentar ajustar, não, solta a faca aí porque minha base funciona melhor aqui quando você está desarmado. Ou quando eles são em múltiplos oponentes, fala, não, espera 2 aqui, deixa eu lutar só com esse cara aqui, porque a minha base funciona melhor de 1 para 1. Não vai funcionar. Não é assim que a banda toca, né? Então, é a sua base que precisa se moldar ao inimigo, e não o contrário. E aí eu falo, cara, você precisa ser mesurado. Então, existem algumas variações de bases, mas aqui eu trouxe duas para
mostrar esse contraste para ficar um pouco mais nítido, né? Até porque se eu colocasse outras bases aqui, a gente ia acabar meio que perdendo o foco. Então a gente tem lá, por exemplo, base avançada e recuada. Então base avançada, arma frente, base recuada, a faca atrás. Então a base avançada, quando que eu vou estar utilizando ela? Sempre que o meu inimigo estiver armado. Não interessa com que arma que o meu inimigo tem, uma faca, um bastão, uma pedra, uma caneta, um estilete, uma arma própria, uma arma imprópria, não interessa. Se ele estiver armado, a minha base vai ser avançada, ou seja, a minha faca vai estar à frente, sempre. Se o meu inimigo estiver desarmado, se ele não tiver absolutamente nada nas mãos dele, aí sim eu vou trazer a minha faca para trás. Porque primeiro eu vou deixar ela numa posição mais segura, porque já que ele está desarmado, ele pode ver a minha faca como uma respectiva vantagem, o que é verdade. E ele pode tentar acessar essa minha faca. Se ele vai conseguir ou não, isso é uma outra história, mas isso não impede dele tentar. Se eu deixo a minha faca lá à frente, a chance de ele alcançar ela é muito maior. Quando eu trago ela mais para trás, isso diminui. Sem falar que eu utilizo a minha mão viva como uma espécie de barreira, uma espécie de escudo que vai retardar essa movimentação do meu inimigo. E aí eu preciso fazer essa transição de base conforme a situação muda. Então, assim, um exemplo aqui rapidinho. O meu inimigo pode começar o combate armado e eu vou estar com a minha base avançada, afinal ele está armado. E, seja por descuido dele, ou seja por uma tática de combate minha, eu consegui tirar essa arma do meu inimigo. Então ele derrubou a faca, ou eu consegui fazer, né, tirar as presas da cobra, ou utilizei um cavalo de Troia, por exemplo, e a faca dele caiu. Pronto, agora ele está desarmado. E aí eu preciso ajustar a minha base, eu preciso trazer a minha faca à retaguarda. Ou pode ser o contrário, pode ser que o conflito comece em uma situação onde o meu inimigo está desarmado e eu vou começar com a minha base na retaguarda e ele consegue acessar uma faca, seja uma faca própria ou imprópria, seja porque ele pegou na mesa, pegou no balcão, pegou no chão, improvisou alguma coisa, ou apenas ele não tinha sacado, né, uma arma até então e ele vai e saca uma, e aí eu vou precisar novamente ajustar a minha base conforme o combate muda, tá? Como é que eu posso treinar? Como é que é uma forma que eu posso estar treinando ainda hoje essas bases de combate, seja ela avançada ou a recuada? Então é o que eu chamo de teste cego. É um exercício rápido que você pode fazer tranquilamente, não exige nenhum equipamento específico, nenhuma habilidade ultra desenvolvida, mas assim, já faz uma mudança de percepção de cenário brutal, tá? Como é que funciona? Você vai estar de olhos fechados inicialmente, existem outras formas da gente estar aplicando esse contexto, mas aqui, para a gente começar de leve, tranquilão, para não aloprar demais, vamos começar com esse exercício bem simples. Esse aqui você vai precisar de um parceiro, tem formas de você aplicar sem parceiro também, mas aí não fica tão interessante, né? Mas esse aqui é legal que você tenha um parceiro de treino. Vai fazer o seguinte, você vai estar de olhos fechados no primeiro momento, aí o seu inimigo ele vai escolher uma posição de conflito, seja ela avançada ou recuada, tá? E aí ele vai pedir para você abrir os olhos. Aí vai falar, abre os olhos. Aí você vai abrir. Você vai fazer o quê? Você vai identificar o seu inimigo e você vai se ajustar ao conflito. Então, se você viu que ele está, por exemplo, com a faca à frente, ele está armado, o que você vai fazer? Você vai ficar com a posição avançada. Se você viu que ele só está numa posição meio que de luta, está com as mãos fechadas ou está com as mãos abertas, mas de qualquer forma ele não está armado, aí você vai fazer o saque, vai assumir a postura. Esse é um exercício que você pode até fazer com a faca na mão, sem problema nenhum. Você nem necessariamente precisa realizar o saque. E você vai fazer a posição recuada. Ou né, você pode também fazer com o saque. Então você está lá com a faca na cintura, por exemplo, aí seu inimigo fala, abre o olho. Aí você identifica a ação dele, aí você faz o saque, vai para a posição avançada, vai para a posição recuada. Tá? Uma outra forma de você fazer isso é a mesma coisa que o seu inimigo vai fazer essa questão de abrir o olho, só que ele pode mudar de posição. Então você vai estar ali de olhos fechados e ele não vai ficar só na sua frente, ele vai movimentar. Então, hora ele vai para o lado direito, hora ele vai para o lado esquerdo, hora ele vai para as suas costas, por exemplo, e ele fala, abre o olho. Aí você vai precisar fazer uma varredura, identificar o seu inimigo o mais rápido possível, identificar qual é a base dele e aí assumir a posição. É um exercício simples, é fácil, mas assim, extremamente
poderoso, principalmente para adaptar e ajustar a sua base conforme o combate muda, beleza? Então, pratique, treine isso, eu garanto para você que isso vai ser brutal no seu treinamento. Então, assim, dentro do método faca preta, né, você aprende muito mais, né, sobre a aplicação das bases de combate e como que você faz para utilizar elas da forma mais eficiente quanto possível. Então, recapitulando o que a gente viu até então é base avançada, sempre que o seu inimigo estiver armado, base recuada, sempre que o seu inimigo estiver desarmado. Ah, Flávio, mas e se o meu inimigo estiver armado e ele estiver com a base recuada? Qual que é a regra? Base avançada, inimigo armado. Base recuada, inimigo desarmado. Se ele está na posição avançada, recuada, na cruzada, na estrelada, no que quer que seja, não interessa. Ele está armado? Base avançada. Ponto. Ele está desarmado? Base recuada. Ponto. Beleza? Adapte a base conforme o combate muda. Então, voltando ali ao armado, desarmado, avançado e recuado. Então, você vai adaptar a sua base conforme o combate muda. E você tendo a base correta, ela vai facilitar a sua movimentação e vai minimizar os danos causados durante ali o conflito. Então, por exemplo, se o seu inimigo está armado e você está lá na base recuada com a sua mão viva lá à frente, a chance de você ser acertado é muito maior, porque a sua mão se torna um alvo gigantesco. O contrário prevalece. Se o seu inimigo está desarmado e a sua faca está lá à frente, a chance de ele tentar capturar a sua faca, novamente, se ele vai conseguir ou não subtrair ela é uma outra história, mas você está... É o famoso dando a sorte pro azar, né? Você está basicamente oferecendo, né, a sua faca. Agora você ajustando a base com o respectivo contexto do conflito, você potencializa as suas chances de sucesso e minimiza os danos. Perfeito? Então, se você quiser conhecer mais sobre a metodologia, sobre o método faca preta, basta você acessar combatecomfacas.com.br. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Forte abraço e até a próxima. Mabuhay!